Boa noite, meus amigos. Nossa disciplina trimestral, Termodinâmica aplicada em Engenharia Química. Sejam bem-vindos, Mário, Ana Júlia, Letícia, Daniel, Milene, Rausiane e Amanda. Espero que todos estejam bem. Muito bem, meus amigos. Vamos lá, essa nossa disciplina, então, é categoria 17. Antes de eu entrar na aula de hoje, deixa eu dar uma visão do aluno aqui no Canvas, né? Então, nossa disciplina, então, conhecendo a disciplina, tem aqui pessoal que esquece, qual é a sala? Tá aqui, ó, na sala virtual, tu clica aqui, tu acessa direto a sala de aula dentro do Canvas mesmo, tá? Mas o professor também criou uma facilidade, né, que é o aluno ir direto pela agenda Google. Então, nós temos aula hoje. Semana que vem é dedicado para objetiva, não tem aula. Depois nós temos aula aqui e daí a gente segue o calendário conforme, né, a gente vai passando os dias, tá? De igual forma, se o aluno ficou com muita dúvida, tem aqui, ó, programe-se para nossas aulas desse trimestre. Então, o aluno aqui, ó, aqui tem, ó, aqui teve aula, tem avaliação hoje, semana que vem é objetiva, depois vai ter mais uma avaliação, mais um relatório virtual e mais uma objetiva. Então, nesse dia das objetivas aqui não tem é aula, porque o professor deixa a aula para vocês fazerem a avaliação. Depois uma revisão final e as avaliações finais. Então, cara, essa disciplina, ela piscou os olhos, acabou. Né? Então, é tudo muito rápido. Então, aqui vocês, no Conhecendo a Disciplina, rapidamente vocês já se acham. Nossa aula passada, lembrem-se, né, que o professor coloca o registro de participação aqui. Então, aqui vocês conseguem ver se vocês estavam presentes ou não. E aqui, ó, eu coloco para vocês a aula gravada. Então, semana passada, desculpa, nossa aulinha está aqui. Aquele aluno que não pode estar síncrono, que nem vocês, ele acessa a aulinha lá, dá um likezinho na aula lá para ficar o registro da presença. Deu ok, quer dizer que assistiu. Aqueles que não deram, não precisaram assistir a aula gravada, eles estão com um registro de presença aqui, tá? Então, nossa aula de hoje, mesma dinâmica. A aula está postada aqui. Esse aqui são os exemplos trabalhados em sala de aula. E esse é o relatório virtual, que vocês têm até o dia 3 de junho para entregar. Tá? O relatório virtual, vocês vão ver, ele é Professor, bem legal. Oi? tu não está compartilhando a tua tela se tu está mostrando algo. Perdão, Milene, se não é tu, tá louco. Eu aqui empolgado, achando que você estava vendo tudo e ninguém estava vendo nada. Então, vamos de novo. Desculpa. Tá? Então, aqui, ó, como eu disse, o Conhecendo a Disciplina, ó, é o que tem. Então, aquela programação aqui, ó, das aulas, tu pode ver aqui, ó. Aqui aparece direitinho os dias que tem aula, ó. Por exemplo, semana que vem vai ser dedicada à objetiva, depois tem mais uma atividade avaliativa no dia 10, ó. Pode ver, toda a aula tem avaliação. É uma disciplina que passa muito rápido, né? E vocês têm uma carga de atividade até bem acentuada nela, né? Também, né, o aluno que perde a sala, ele pode ir pela agenda Google ou ele pode, no Conhecendo a Disciplina, tem ali, ó, sala de aula virtual. Então, clica aqui, te leva para a sala. Tudo isso está dentro do Canvas, né? Aula passada, ó, nós tivemos, então, a nossa aula postada, os exemplos trabalhados e a aula gravada. E aqui é o registro de presença. Então, aquele aluno, que, por exemplo, que estava síncrono, aparece o registro de presença dele aqui. Aqueles que não puderam estar síncrono, eles têm que assistir a aula gravada. Daí, quando assistirem a aula gravada, deixa um like lá na aula, que daí o professor vai enxergar que você viu, né, a aula. Hoje é a nossa aula 2. Mesma coisa, a apresentação está aqui,
Os exemplos que vão ser trabalhados em sala de aula estão aqui, e esse é o relatório virtual. Então, o relatório virtual você tem até o dia 3 de junho para entregar. O relatório virtual, você tem que fazer a leitura desse artigo. Depois da leitura do artigo, tem a orientação da prática. E para vocês realizarem a prática, o professor disponibilizou para vocês um documento em Excel. Vocês podem fazer o documento onde vocês quiserem, tá? Mas o Excel é só botar os dados do artigo no Excel, que ele vai gerar os gráficos que a gente vai falar sobre eles na aula de hoje, ok? Então, o trabalho, ele tem como foco falar sobre modelos, tá? Que falam sobre a composição, né, de misturas, né, conforme a gente já iniciou o capítulo 1 da aula passada, e hoje, então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais dentro desses modelos para nós estarmos descobrindo, então, qual é a concentração, né, e a composição de diferentes misturas, certo? Então, esse trabalho ele é bem nesse sentido para o aluno compreender um pouquinho mais sobre um modelo mais simples, né, e um modelo um pouco mais sofisticado, que é o NRTL. Muito parecido, tá? Volto de novo a dizer, né? Essa disciplina ela é pré-requisito para a disciplina de operações unitárias 3. Então, técnicas que a gente trabalha lá em operações, a gente antes entende a termodinâmica do equipamento, do funcionamento do equipamento, com base nessa disciplina aqui, ok? Muito bem, então, isso aqui, ó, você tem até o dia 3 de junho para finalizar. E na semana que vem vai ser a objetiva, tá? Então, semana que vem, a partir do dia 3, abre a objetiva. Daí vocês têm 3 horas para fazer a objetiva. Então, abre dia 3, fecha dia 10. Não, fecha dia 9, tá? De noite, nós vamos ter aula, dia 10 a gente tem aula, né? Então, fecha no dia 9, que vai ser no domingo. Então, do dia 3 até o dia 9, você tem que se organizar, tem que organizar 3 horas do seu dia para poder fazer essa objetiva aí. Tá bom? Muito bem. Então, finalizado essa visão aqui, né, do aluno lá no Canvas, a gente volta, então, para a nossa aula de hoje. Pessoal, estão enxergando minha tela aí? Tudo certinho? Sim? Não? Sim, tudo certinho, professor. Tá bom, muito obrigado. Bom, então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre coeficiente de atividade e propriedades termodinâmicas para transições de fase. Então, hoje a gente já entra no capítulo 2 do nosso livro, tá? Então, na aula passada, a gente trabalhou este exemplo aqui, né, onde o exemplo falava o seguinte: para melhor compreender, melhor compreensão deste exemplo apresentado por Oliver Spiel, né, o adaptaremos a seguir. Então, determine a quantidade e composição das fases líquidas e vapor de saída de uma mistura constituída por 40% em mol de isobutano e 60% de mol N-pentano, que é injetada a um tambor, onde sofre uma rápida e parcial vaporização, chamada de flash, e podendo ser vista no sistema contínuo da figura 1. Então, lembrem que eu falei para vocês. Então, nós temos uma mistura onde 40% é isobutano, 60% é N-pentano. Essa mistura que estava junta,
né, foi injetada dentro desse sistema flash. Quando esse sistema que estava misturado entrou nesse espaço, aqui a gente tem uma condição, tá, que está a 49 graus, então esse tanque aqui ele está a 49 graus e está a uma pressão de 3,2 bar. Tá? Possivelmente essa mistura aqui estava numa pressão superior a essa pressão aqui. Então, automaticamente, quando tu injeta ela dentro desse tanque aqui, tu tem o quê? Uma despressurização por aumento de área. Né? Então, essa despressurização faz com que tu tenha uma composição gasosa e uma composição líquida, tá? Pessoal, dificilmente tu vai ter uma separação plena. Ah, o isobutano foi para cima e o N-pentano foi para baixo. Não, tu vai ter uma composição de tantos por cento na fase gasosa vai ser isobutano, tantos por cento na fase gasosa vai ser N-pentano, e a mesma coisa na fase líquida, tá? Então, essa informação inicial de 40 a 60 é a concentração de entrada, né? Quando ele não te diz quanto de material, qual foi o F de entrada, tu considera que entrou 1 mol, né? Então, se entrou 1 mol, né, da mistura, 40% desse mol refere-se ao isobutano e 60% desse mol se refere ao N-pentano, ou seja, 0,4 mols de isobutano mais 0,6 mols de N-pentano, por exemplo, né? Daí o exercício pede o seguinte: nas condições apresentadas, ou seja, nessa temperatura e nessa pressão, lembrem-se que dependendo da pressão, dependendo da temperatura, nós vamos ter diferentes composições. Lembra das curvas que a gente viu na semana passada? Que a composição varia conforme varia a temperatura ou a composição varia conforme varia a pressão. Então, uma delas a gente tem que colocar constante. Nesse caso aqui, é bem tranquilo, por quê? Porque tu tem não quer avaliar a variação. Simplesmente o que tu quer fazer aqui, tu quer saber qual que vai ser a composição nessa condição. Então, nesse caso, a gente vai precisar saber qual é que é a constante, né, o KI dessa substância. Ou seja, lembram o que era o K? Qual é que é a relação do K? É a fração da composição do elemento na fase gasosa em função, ou seja, dividido pela quantidade dele na fase líquida. Né? Então, essa é a relação. Então, essa tabelinha aqui é a figura 4 do material 1, está lá dentro. Vocês chegaram a ver o material 1? Lembrem-se, olha aqui, ó. Para quem não viu ainda, ó. Aqui dentro, no Conhecendo Sua Disciplina, tem um livro da disciplina. Se tu clica no livro da disciplina, ele vai te levar lá para o livrinho que está num drive, ó. Então, ó, a gente começou pelo capítulo 1. Ó. Então, se tu entra aqui, ó, vamos clicar aqui e vai abrir ele, ó. Ó, tá aqui. Então, ó, todo esse primeiro capítulo a gente já viu ele na aula passada. A gente está continuando ele aqui. Aqui ele está carregando. Vamos lá, está carregando. Vamos. Tá falhando a minha internet ou vocês estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Tá falhando, professor. Tu dá umas travadas, volta. Não sei se o problema é na minha também, mas para mim tá dando Tô uma falhando, travada. pessoal, ou não? Tá dando umas travadas.
Tá falhando bastante, professor. Tá. Melhorou um pouquinho agora ou não? Melhorou um pouco? Tá, ou tá falhando um pouco? Por enquanto, melhorou. Tá. Então, vamos ver se já carregou. Já vou lá. Agora carregou. Parece que melhorou mesmo. Então, se você olhar tudo isso aqui que a gente está falando, o que significa aquele K ali, ó? O K, ó, tá vendo aqui, ó? Essa aqui é as relações, ó. Esse aqui é os valores de K para hidrocarbonetos leves. E esse aqui também, ó, valor de K para hidrocarbonetos leves a elevadas temperaturas. Aqui é a baixas temperaturas. E aqui a relação do K, ó, que é o Y sobre X. Então, todo o que a gente está trabalhando agora foi esse primeiro exemplo que foi trabalhado aqui, ó, na aula passada, que eu dei para vocês fazerem em casa, eu disponibilizei até um Excel para vocês fazerem, que é o que a gente está revisando agora para ver se vocês compreenderam bem, tá? Então, qualquer dúvida, vocês têm que me perguntar, tá? Então, tudo que eu estou apresentando aqui, pessoal, está no livro. Então, veja, ó, essa material 4 e o material 3 aqui, ó, que são essas duas figuras, é a relação, os valores de K para hidrocarbonetos leves, né? Então, conforme aqui numa condição de a temperaturas baixas, pode ver, ele vai de 20 até menos 70 graus, e aqui é para temperaturas altas, ele vai de menos 5 até 200 graus. Então, como o exercício, ele estava trabalhando na faixa, ó, de 49 graus, então a gente pega a tabela, a figura 4. Ó. Então, quais são as duas substâncias? Uma é o isobutano e a outra é o N-pentano. Então, o isobutano, daí tu vai traçar, né? Aí não era 3,2 bar, olha aqui, ó, 3,2 bar e 49, então tu vai traçar essa reta. Então, aqui, ó, 1 bar, 2 bar, 3 bar, ó, 2, 4, 6, 8, 4. Então, tá aqui, ó, 3,2 aqui. Então, tu vai traçar uma linha reta e tu vai até os 49 graus, tá vendo? Então, onde a reta passa em cima, vai dar o valor de K. Então, o valor de N-pentano, ó, vai ser, ó, 0,5 aproximadamente, tá vendo aqui, ó? 0,5. E o valor do isobutano vai ser aproximadamente 2, tá vendo aqui, ó? Cortou bem, 1,8, 2 aproximadamente. Então, por isso que eu botei, ó, K vai ser aproximadamente 2, que é o isobutano, e o KB é 0,5. Então, vamos lá. O que é o K, pessoal? Não é a relação da fase gasosa pela fase líquida. Então, quanto maior for o valor de K, mais volátil é a substância. Então, pergunto para vocês, qual dos dois é mais volátil? É o isobutano ou é o N-pentano? Qual dos dois se torna gás, vapor mais facilmente? O isobutano ou o N-pentano? Eu acho que é o N-pentano. Vamos lá? Quanto Que é o- maior for o valor de K, o que significa o K? Mais volátil ele vai ser. Por quê? Porque a relação do K é vapor, quantidade dele na fase vapor, dividido pela quantidade dele na fase líquida, entendeu? Então, é o contrário. O isobutano é 2 o K dele. Então, quer dizer que ele tem muito mais quantidade de material na fase gás, que é o Y, do que na fase líquida, que é o X, certo? Então, para nós resolver esse exercício, a gente precisa, então, aplicar a equação. Então, o XA, ele vai... Qual é a composição? Então, vamos lá. Qual é a equação 8? Volto de novo. A equação 8 tem que pegar lá no livro. Ó. Aqui o que eu falei, ó, a relação é
vapor pela fase líquida, composição fase-vapor. Então, quanto maior o valor de Y, maior vai ser o K. Quanto maior for a fase líquida, menor vai ser o K. Tá? Então, ó, qual é que é a fórmula 8? Essa daqui. Então, a fórmula 8 vai ser a composição XA, ou seja, a quantidade dele na fase líquida do elemento A é igual a composição dele de entrada vezes o fluxo de entrada, no caso ali, como não foi indicado valor nenhum, é 1 mol, tá? Dividido pela quantidade da fase líquida mais o Ka, que é aquele valor que a gente determinou consultando a tabela ali, né? A tabela não, aquele gráfico, vezes 1, que é da fórmula, menos L, ou seja, a gente quer descobrir o valor de L, porque é isso que a gente quer saber, né? Qual vai ser a quantidade de XA na fase líquida e depois a gente vai querer saber a quantidade de YA na fase gasosa. Então, aplicando a equação, ó, então a gente vai ter a fase, o A, né? Então, a gente vai saber que essa é a equação, base na equação 8, é pegar exatamente esses valores que estão definidos, o 0,4, o 0,6, 1 mol foi a quantidade que a gente utilizou, e os dados a 49 graus, 3,2 bar, é esse valor de Ka e de Kb. Então, substituímos aqui. Então, vai ficar 0,4 vezes 1, dividido por L, mais 2 vezes 1 menos L, e o XB vai ser 0,6 vezes 1, L, mais 0,5 vezes 1 menos L. Ou seja, aqui nós temos um conjunto, né? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, pessoal. Tanto a soma de XA com XB vai ser 1, assim como a soma de YA com YB vai ser 1. O que é o Y e o que é o X? É a composição, pessoal. Tá? Então, isso aí é a mesma coisa que tu pegar, tá? E digamos assim, ó, tu pega uma mistura de dois elementos. Né? Aqui, tu tá com ele dentro da seringa, pressurizado. E daí tu injeta ele, essa mistura pressurizada, tu injeta nesse tanque aqui. O que ocorreu? Uma parte ficou gás, outra parte ficou líquida. Né? Agora, qual é a composição da fase gás? São 2 elementos, mas quanto que tem do A e quanto que tem do B? Essas fórmulas servem para a gente descobrir isso. Então, o X, no caso, não é do gás, é da fase líquida. Então, quanto que tem do A na fase líquida? E aqui, quanto que tem do B na fase líquida? Então, com base nessa equação para a fase líquida, a gente estabelece o seguinte, ó. Se eu for, né, variando a quantidade, lembrando o seguinte, eu entrei com 1 mol. E na natureza nada se cria, nada se perde, tudo vai só se transformar. Então, eu também não posso criar matéria a mais. Então, eu tenho a seguinte avaliação. A fase líquida vai variar de 0,1 a 0,9. Por quê? Porque uma parte vai ser. E daí eu traço essa relação. Né? Eu traço essa relação e aplico a fórmula. Né? Onde a soma de XA e XB fecha 1, exatamente 1, eu tenho a composição da fase A na fase líquida e eu tenho a composição de B na fase líquida. Então, onde que eu tenho um formado? Quando eu tenho uma quantidade de líquido formado igual a 0,8. Então, isso quer dizer o quê? Vamos de novo. Eu injetei, então, 1 mol da mistura. Desse 1 mol, 0,8 mols ficou na fase líquida. Quanto que ficou na fase... Desculpa. 0,8 ficou na fase líquida. Quanto que
ficou na fase gasosa, pessoal? 0,2. Exatamente, porque isso é um balanço de massa, né? Mas veja, como que eu descobri que ficou 0,8 de líquido? Foi fazendo essa relação aqui, ó. Eu sei que a soma da composição de A e de B, a soma da composição tem que dar 1, né? Mas onde que eu tenho essa relação atendida? Somente quando o L for 0,8. Então, o L08 significa o quê? Que se eu substituo no lugarzinho do L, vocês lembram que aqui tem uma fórmula, então se eu substituo no lugarzinho do L08, eu vou encontrar aqui o valor de XA e vou encontrar o valor de XB, né? Sempre respeitando XA mais XB tem que dar 1. Então, se eu, por exemplo, professor, mas eu não entendi. Por que o L tem que ser 0,8? Por quê? Se eu botar em vez de eu botar, por exemplo, o L, em vez de botar o L 0,8, eu boto 0,3. Quanto que vai dar a soma, o valor de XA e quanto que vai dar o valor de XB? Se eu por exemplo, eu escolhi botar 0,3, né? Daí é assim, ó, pessoal. Vocês têm que pensar que tu tem que usar a calculadora. Eu dei para vocês no Excel. Por quê? Porque o Excel, para mim, ele facilita, tá? Para vocês também, é só aprender a usar. Então, olha aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte, eu quero botar no lugar do L 0,3. Então, tu faz aqui, ó, 0. Estão vendo aí minha calculadora, né? Sim ou não? Sim, professor. Perfeito. Então, eu vou fazer exatamente a fórmula. Então, vai ser 0,4 vezes 1. Ó, dividido. Agora abro parênteses, ó, dividido, ó, por qual eu quero que o L seja 0,3. Então, 0,3 mais 2 vezes, abro parênteses. Opa. Eita, rapaz. Que caca que eu fiz aqui. Vou ter que apagar tudo de novo. Vamos de novo. 0,4 vezes 1 dividido, abre parênteses, 0,3 mais 2 vezes, abre parênteses, 1 menos 0,3, fecha parênteses, fecha parênteses. Tá vendo? Ó? O que eu fiz? Professor, mas tu disse que o L é 0,8, ok? Mas e se eu quiser que o L seja 0,3, por exemplo? Beleza. Então, a gente substituiu por 0,3. Então, faço 0,4 vezes 1 dividido por 0,3 mais 2 vezes 1 menos 0. O valor deu 1,7. Então, vamos lá. A soma de XA com XB não tem que ser 1? Então, se somente o XA já deu 1,7, está fora, né? Então, é exatamente isso que eu estou mostrando aqui para vocês nessa segunda tabela. Que quando for 0,3, eu vou ter uma relação que não atende à soma, que é 1, que é 1 que eu quero, que é a soma de XA com XB, tá? E é exatamente isso que a gente mostra aqui. Então, a única relação que atendeu foi 0,8. A mesma coisa a gente vai fazer para a fase gasosa. E a fase gasosa, 0,4 é a composição de entrada. Aqui, por exemplo, só um minutinho, pessoal, só um minutinho.
Então, vamos lá. Aqui, ó. Essa daqui é a outra fórmula. Onde é que a gente pega essa fórmula, professor? Tá ali, ó. No livro também, ó. Tá vendo? Ó? Uma é a fórmula do x e a outra é a fórmula do y, né? Para o B é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar onde está o A vira B. Então, seria YB igual a ZB vezes F dividido por G mais 1 menos G sobre KA, fecha, fecha. E é isso aí. Essa é a fórmula, tá? A fórmula 8. Então, a mesma coisa se aplica aqui, né? Se utiliza os mesmos dados e a mesma coisa. Então, olha aqui, ó. Nesse caso, a mistura fecha 1 quando nós tivermos 0,2. Ou seja, não tinha alguém lá dito que eu perguntei assim, bom, se o F é 1 e o L é 0,8, quanto que é o G? Teve alguém que falou que era 0,2 e a pessoa acertou, né? E as composições quais são? Então vamos lá. A gente não viu que o componente mais volátil era o que tinha o maior K, ou seja, o isobutano. Então, de fato, ó, na fase gasosa, o que tem maior composição, ou seja, 63%, 67% dele é isobutano na fase gasosa e somente 33% é N-pentano na fase gasosa. Porém, na fase líquida, a gente vai ter aquele que é menos volátil. Qual dos dois era menos volátil? Era o que tinha o K menor. Qual que tem o K menor? Não é o N-pentano, que é 0,5? Então, foi o que aconteceu. Ó. Se a gente olhar, aquele que tem o K menor, ele é menos volátil. Então, ele vai estar mais na fase líquida do que na fase gasosa, que é o que está nos demonstrando aqui. Ó. 67%, né? Por que eu estou falando por cento? Porque se eu multiplico essas frações por 100, elas passam de fração para percentual, entendeu? Então, 67% do N-pentano, né, significa, né, que ele está na fase líquida. Então, 67% dele na fase líquida é N-pentano e somente 33% dele na fase líquida é o isobutano, ok? Bom, isso então foi o exercício que a gente trabalhou na aula passada. O segundo exemplo que a gente trabalhou era o exemplo que vocês tinham que determinar as curvas, né? Então, a gente tinha uma mistura binária, mesma coisa, e a gente aplicou a lei de Raoult. Para que serve a lei de Raoult? Para nós sabermos qual vai ser a variação da composição do mais volátil com relação ao outro, à medida que vai mudando ou a temperatura, quando a pressão for constante, ou quando a temperatura for constante, qual vai ser a alteração da composição à medida que a pressão varia, tá? Então, tudo isso, né, a gente utilizou para nós calcularmos, obtermos o gráfico pressão versus composição. Então, assim, esse exemplo 2 que eu trabalhei no capítulo 1 é exatamente o relatório virtual que vocês vão fazer para a próxima semana. Então, vocês vão ler o paper, né? E o trabalho, o artigo, ele vai ensinar como, né, vocês vão enxergar isso na prática, na realidade, tá? Tá. Então, aqui, ó, esse segundo exemplo, ele está aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Que foi o segundo exemplo que está sendo trabalhado, os gráficos estão sendo mostrados. Tudo isso está no capítulo 1, ok? Então, só um minutinho.
Não, Letícia, não caiu. A minha cadela estava me incomodando aqui. Eu tive que abrir a porta para ela. Tu acredita? Desculpa, tá? Que... Tá certo. Então vamos lá. Então, esse segundo exemplo ele mostra isso. Então, da mesma forma, tá? O que é essa equação aqui? Essa aqui, ela é a equação de Antoine, né? Então, assim, dependendo, cada substância tem uma equação. Então, aqui nós temos o A, aqui nós temos o B e aqui nós temos o C. Então, por exemplo, para mim determinar a pressão, né, de saturação do componente 1, que é a acetonitrila, eu utilizo essa equação. Então, essa equação o exercício dá, certo, pessoal? Isso é uma equação para você determinar a pressão de saturação a uma temperatura qualquer. Então, se eu disser assim, essa é a equação, então quando a temperatura for 50 graus, qual vai ser o valor de P1? Então, eu substituo o valor aqui da temperatura e eu vou encontrar a pressão 1. No caso do nitrometano, para te encontrar a pressão de saturação a uma dada temperatura, veja, o valor são diferentes. Estão vendo que o valor de A, o valor de B e o valor de C são diferentes? Então, esses valores são diferentes. Por quê? Porque cada substância vai ter uma equação específica. Então, isso foi uma observação que Antoine fez e ele equacionou, então, para se determinar a pressão de saturação a uma determinada temperatura, né? Ok? Então, aqui o exercício, ele pedia, determine o gráfico de pressão versus composição. Por que ele está pedindo a composição do 1? Porque o 1, pessoal, é o mais volátil. Então, isso quer dizer o quê? Sempre nós iremos pegar o elemento mais volátil para construir os gráficos, certo? Então, o que acontece? Ele quer que a gente calcule construa essa curva de pressão versus composição, né? Para uma temperatura de 75 graus. Então, a temperatura não muda. O que vai mudar ao longo do eixo? A pressão em função da composição, né? Então, isso é o que a gente vai fazer no A. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, nesta temperatura, o que eu fiz? Eu substituí, tá vendo aqui 75 graus? Eu peguei essa equação aqui e substituí pela temperatura. Daí tu vai me dizer assim, professor, aqui está logaritmo natural e aqui tu está apresentando exponencial. Por quê, pessoal? Porque não tem como eu encontrar o logaritmo natural da pressão. Então, o que é o inverso do logaritmo natural? É a exponencial, é o exim, né? Por exemplo, o que é o inverso de log na 10? É 10 elevado na x, né? Então, é a função inversa, tá? Então, isso é simples, tá? Então, é só vocês entenderem que aqui, por estar logaritmo, então, o que a gente fez? A gente simplesmente modificou. Então, para te achar a pressão, então, em vez de tu ter o logaritmo do lado de cá, tu passa para o outro lado como se fosse uma expoente, tá vendo? Isso daqui é exatamente o que nós temos aqui. E no lugar da temperatura, nós colocamos 75. Então, o que eu vi? Qual dos dois? Vamos ver aqui. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Daniel, está aí, Daniel? Sim, professor, estou aqui. Qual dos dois tem maior pressão, Daniel? O acetonitrila ou o nitrometano? Nesta temperatura de 75 graus? Acetonitrila. Exatamente. Por que ele tem maior pressão a 75 graus? Porque ele é mais volátil. Entendeu? Então,
quanto mais volátil ele for, maior vai ser a pressão dele naquela dada temperatura, certo? Então, uma vez a gente descobrindo quem é o valor da pressão de saturação, a gente consegue aplicar a equação de quem? Né? De Raoult simplificada, né? Então, a gente vai fazer uma estimativa dos valores de x, ou seja, o x varia de zero. Quanto que x vai ser x1 for zero? Qual vai ser o valor de x2, pessoal? 0,9? Ó, tu quase acertou. Por quê? Por que eu vou te dizer que é quase? Porque lembre-se, x1 mais x2 dá 1. Se o x1 é zero, qual é o valor de x2? Vai ser 1. Perfeito. Então, a gente vai variar x1 de 0 até 1. Né? Então, é aquilo. Quando o x1 for 0, quer dizer que o x2 é 1. Quando o x1 for 0,1, o x2 vai ser 0,9. E assim por diante. Mas tu não precisa botar o valor de x2. Isso fica subentendido, porque a gente tem uma mistura binária. Né? Então, a gente vai precisar projetar os valores de x1. Então, eu vou estimar que o meu x vai variar de 0 até 1. Então, eu vou fazer variações de 0,1 em 0,1, 0,1 e 0,1. Para mim determinar o valor de P da pressão, eu utilizo a fórmula, né? Que é essa fórmula que foi apresentada aqui, ó. É essa fórmula. Então, como é que eu determino a pressão do sistema? A pressão, por exemplo, eu posso projetar, vou dar um exemplo. Qual é a pressão desse sistema aqui? Ó? Tá vendo que eu tenho uma mistura, eu tenho uma fase líquida aqui e em cima uma fase gasosa. Tem como eu saber qual é a pressão aqui? Tem. Quanto do componente A eu tenho que vai contribuir para essa pressão e quanto do componente B eu tenho que vai contribuir para essa pressão aqui, né? Claro que como eu só tenho água, eu não tenho uma mistura binária, tu entendeu? Então aqui 100% da fase vapor é água e aqui 100% da fase líquida é água. Agora tu imagina que eu faço isso com uma mistura de solvente. Eu boto aqui, por exemplo, hexano ou acetonitrila e nitrometano aqui embaixo. Então, eu vou formar uma composição aqui dentro, né? E é exatamente isso que a gente quer saber. Nessa fase gasosa, qual foi a contribuição da acetonitrila para a pressão? E qual foi a contribuição do nitrometano para a pressão, né? Então, é isso que tu faz quando tu determina o valor de P da pressão. Então, tu vai pegar quem é a pressão de saturação 2? Tá aqui, ó, é 41, porque tu quer saber tudo com relação, né, à condição, né, de partida aqui 75, né? Então tu vai o valor de P2, o valor de P1 menos o valor de P2 vezes a composição de X1, né? Então é isso que a gente faz aqui, ó. Então tu substitui aqui. Então, à medida que vai mudando o valor de X1, o que vai acontecendo com o valor da pressão? Vai mudando. Até que tu chega na pressão de saturação dele puro. Tá vendo aqui, ó? Quando ele for puro, ó, qual que é a pressão dele puro do P1? 83, que é onde termina aqui. E quando for zero dele, qual que vai ser a pressão? Vai ser a pressão de P2. Por quê? Porque quando só tem o 2 puro, né? Então, isso tu calcula. Então, o que o professor fez? Tu pode fazer isso tudo na mão. Isso é a coisa mais gostosa de fazer. Pega a calculadora e vai... E anota. E anota. E anota. E anota. Coisa mais boa de fazer, né? Mas tu pode usar o Excel também. O Excel, ele já vai fazer tudo isso aqui para ti rapidinho. E
Como que tu calcula porque, veja bem, eu estimei o x1 para me encontrar o valor de y1, que é baseado na equação de Raul, que está aqui. Então, o y1, eu obtenho ele pegando o x1 vezes a pressão de saturação, que é essa daqui, dividido pela pressão do sistema, que eu vou obtendo conforme muda a composição. Então, eu vou ter aqui a composição do componente 1 na fase gasosa. Então, é desta maneira que tu obtém a curva composição versus pressão, certo? Então, aqui está a nossa curva obtida, tá? Então, isso aqui de uma maneira bem simplificada, eu dei para vocês aqui, ó, no exemplo 2, ó, certo? Que pode ver, se tu clica aqui em cima, vocês estão enxergando aí a minha planilha em Excel, pessoal? Sim, professor. Ó, olha que fácil. Quando tu clica aqui em cima, tá vendo que ele te mostra a fórmula? Quem que ele pegou? Ele pegou esse azulzinho, que é esse cara aqui, mais o vermelhinho, que é esse cara aqui, menos o azulzinho, que é esse cara aqui, vezes o lilás. E daí, ó, se tu vai no de baixo, ó, mesma coisa, ó. Tá vendo? Ó. Então, que nem eu disse, tu tem duas opções. Ou tu faz tudo na mão e depois tu pega um papel milimetrado, porque tu gosta de fazer no papel, né? Tu pega um papel milimetrado, vocês já compraram papel milimetrado? Alguém já comprou? Amanda, tu já comprou papel milimetrado? A Letícia já, mas tem para vender. Quer ver, ó? Olha só, é bem isso aqui, ó, tem bloco de papel milimetrado, ele é assim, ó. Então, vocês devem tentar fazer na mão, até para te aprender, porque no dia da avaliação, tu tem que ter isso tudo memorizado, né? Mas o passo a passo é exatamente esse, né? E o exemplo, ó, daí eu mostro para vocês como é que funciona, né? Então, o valor de x vai ser a curva azul aqui, ó. O valor de y vai ser a curva vermelha. E daí o que acontece? Ó? À medida que muda a composição, muda, né, a pressão. Então, tu determina para 50 quilopascal qual vai ser a composição, né, da fase líquida e qual vai ser a composição da fase gasosa, né? Aqui é o contrário, né? Então, assim, se eu estabelecer uma pressão constante, eu posso, variando a temperatura, obter também uma curva, que era o que a gente trabalhou no segundo exemplo aqui. Por isso que eu botei, ó, um é a pressão e o outro é variando a temperatura, certo? Então, aqui eu estabeleci, ó, uma pressão constante de 70 quilopascais, certo? Amigos, ficou alguma dúvida? Vocês repararam que a gente fez uma revisão da aula passada? Alguma dúvida? Sim ou não? Deixa eu ver se a minha internet caiu, pessoal. Opa, ouvi ruídos. Acho que tem alguém aí do outro lado. Deixa eu ver. Nenhuma dúvida, professor, sou eu. Muito obrigado, dona Milene. Mário, dúvida, Mário?
Não, perfeito, Mário. Show de bola. Então tá. Então, assim, hoje começamos o capítulo 2. Tá? Então, o que vai ser o capítulo 2? Então, vocês viram que a lei de Raul ela tem algumas limitações. A lei de Raul é aquilo ali, é para a gente determinar as composições. Só que quando a gente vai para a vida real, a gente vai ver que aqueles resultados que a gente obteve, né, utilizando a equação de Raul, eles vão ter uma pequena diferença, entendeu? Eles não vão ser totalmente certinho, entendeu? Eles não vão ser totalmente certinho. Só um minutinho aqui, pessoal. Então, assim, nesse caso, para nós, digamos assim, reduzir a diferença do real versus o modelado, porque o que Raul fez? O Raul, ele percebeu o seguinte, cara, como é que eu vou fazer para entender ou para determinar a concentração da fase vapor e da fase líquida? Como é que eu vou fazer? Isso depende do quê? Daí ele pensou, bom, mas depende da pressão de vapor das substâncias. E Raul pensou um pouquinho mais. Bom, mas então, aquela substância que é mais volátil, ela contribui mais para a pressão sob a fase líquida. Interessante. Porém, ele quando tentou fazer os cálculos e percebeu que, na realidade, né, ele coletava uma amostra gasosa ali, com uma seringa, e depois injetava no cromatógrafo gasoso, e daí ele via, pô, mas eu determinei por cálculo que a composição seria 0,7 do A e 0,3 do B, só que quando correu a curva cromatográfica, não deu esse valor que eu determinei, deu 0,65 ao invés de 0,7, e 0,35 em vez de 0,3. Então ele começou a perceber o seguinte, não, tem algo que, alguma interação que está fugindo, né, da minha atenção e está fazendo com que a minha teoria esteja errada, né? Tanto é que na aula passada a gente viu, o Raul ele deu algumas condições para que o sistema, né, consiga obter resultados modelados semelhantes ao resultado real. O gás tinha que ser considerado como a fase gasosa, né, a fase vapor tinha que ser considerado como se fosse um gás ideal, e a fase líquida tinha que ser considerada uma solução ideal, ou seja, a interatividade nula. Né? Um gás ideal são moléculas que interação entre elas é muito baixa, porque essas interações que causam todas essas oscilações. Então, a partir disso, surge o coeficiente de atividade, né? Então, basicamente, tudo que eu acabei de falar aqui está escrito aqui,
tá? Então, assim, Gibbs, né, ele, obviamente, fez essa observação e percebeu que a questão dos estados de equilíbrio depende, é uma condição energética, certo? E em cima dessa avaliação em sistemas, oscilando pressão, vapor, né, as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, então ele percebeu que isso, né, seria, né, definido através de uma equação de potencial químico, ou seja, essa relação toda estava ligada diretamente, o equilíbrio estava totalmente ligado ao potencial químico, e o potencial químico vai depender individualmente de cada uma dessas substâncias, né? E com base nisso, né, Lewis e Hadal determinaram, né, que para que a lei de Raoult, então, fosse, digamos assim, corrigida, tu precisaria estar acrescentando, né, um coeficiente de atividade. E esse coeficiente de atividade, ele tem uma relação, tá, com a fugacidade. Então, assim, ó, o coeficiente de atividade é a razão entre a fugacidade real. O que é a fugacidade? É o quanto a substância volatiliza, né, de uma espécie química e o valor dado pela regra de Lewis-Hadal, né, na mesma temperatura, na pressão e composição. Então, com base nisso, né, a gente chega na determinação, né, do coeficiente de fugacidade, que vai nos levar, né, ao coeficiente de atividade, que vai ser obtido para quê? Para corrigir aqueles desvios que a gente tem aplicando, então, a equação de Raoult. Ok? Então, a gente tem que o coeficiente de atividade vai ser igual à composição da fase vapor vezes a pressão. Essa forma de achar a pressão, ela não muda, dividido pela composição da fase gasosa vezes o φ. Né? Quem é que vai ser o φ aqui? A fugacidade. Então, a equação, né, mostra que essa fugacidade, de uma certa forma dizendo, ela nada mais é do que uma aproximação da pressão de saturação, tá? Mas então, veja o seguinte aqui, ó, a pressão de saturação, que é a máxima pressão que a substância tem numa determinada temperatura, nada mais é, e aí o termo fugacidade, que é aquela quantidade de vapor que se forma sobre a fase líquida. Então, é o quanto que foge da fase líquida para aquela fase vapor, né? Então, por isso que se fala fugacidade, né? Então, em cima desse entendimento, a gente encontra o coeficiente de correção. Só que o coeficiente de atividade, que é o γ-I, o coeficiente de atividade, na realidade, ele é um dado experimental. Então, é isso que vocês vão ver no paper. Uma vez tu determinado o coeficiente de atividade de forma experimental, tu consegue fazer a correção dele, né, para essas condições aqui, ou seja, a pressão de saturação vai ser resultante dessa correção que a gente vai fazer. Então, ó, essa equação é uma nova forma para a lei de Raoult modificada, né, sendo adequada para os nossos objetivos atuais, permitindo o cálculo de forma simples do coeficiente de atividade a partir de dados experimentais do equilíbrio líquido-vapor a baixas pressões. Então, assim, é claro, né,
que aqui a gente está considerando pressões baixas. Porque quando nós temos uma condição de elevada pressão, tá? Quando a condição é de elevada pressão, nós temos outras variáveis que impedem com que também esse modelo seja atendido, ok? Então, assim, na aula de hoje, eu estou disponibilizando para vocês o exemplo 1, que já vai trazer essa correção, né? Utilizando, então, o coeficiente de atividade, certo? Bom, dentro do exemplo 2, né, as explicações trazidas, né, do entendimento do dado prático versus o dado real. Porque o que acontece? Uma vez tu teorizado, tu tem que ter a comprovação prática, né? Então, tu postula a lei, ok, agora vamos confirmar na prática. Então, é exatamente isso que o exemplo 2 traz, essa confirmação daquilo. E aqui a gente tem o desvio que dá da prática versus a realidade. Certo? Então, dentro dessa linha aí, tá? O que fica para vocês na aula de hoje, tá? Então, fica aí para vocês fazerem a leitura, né, da aula 2, tá? E agora eu abro para vocês, a gente tem aí, eu estou olhando aqui, 12 minutinhos, para vocês darem uma abrida lá no artigo, que é o relatório virtual. Eu deixo vocês também abrirem o que eu estou pedindo no exercício para vocês fazerem no relatório virtual. E vocês podem me perguntar síncrono agora, né? Caso contrário, se não tiver nenhuma dúvida, o aluno, né, já está dispensado. E lembrem-se, tem o Fórum 2 para que vocês, então, possam tirar dúvidas, ok? Aqui é o artigo que está lá já disponível. E aqui é o que vocês têm que fazer na atividade, certo? Tudo isso até semana que vem, ok? E semana que vem não tem esse momento síncrono, por quê? Porque vai ser dedicado para vocês estarem fazendo a objetiva e fechando o relatório virtual, ok? Bom, paro por aqui a gravação